Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. Terminou outubro, agora começa novembro, né? E hoje, neste domingo, é celebrado na nossa liturgia o dia de Todos os Santos, que normalmente é dia 1º de novembro. Mas como cai dia de semana, normalmente a festa, a solenidade é transferida para o domingo seguinte, certo? Então, é o penúltimo mês deste ano, né, de 2019, e temos hoje, assim, o nosso convidado especial aqui no nosso programa Cristo Mais, o Monsenhor Raimundo Posidônio, conhecido como Monsenhor Cid. Ele fez parte da comissão que preparou o Sínodo da Amazônia. Esteve lá em toda a trajetória, participou do Sínodo que encerrou domingo passado, né? E agora está aqui conosco, no nosso programa, e vai nos falar sobre exatamente os resultados. O que nós podemos esperar depois de 3 semanas, né, de encontro com o Papa Francisco, todos os bispos da Amazônia, grandes lideranças, né, que atuam na nossa grande Amazônia, certo? Então, o Monsenhor está aqui conosco, vamos dar as boas-vindas. Bom dia, Monsenhor. Bom dia, Padre Paulo, bom dia a todos os telespectadores. Uma alegria muito grande participar com você desse encontro e poder falar sobre o Sínodo da Amazônia. Monsenhor, depois de toda essa expectativa, né, a primeira pergunta que a gente faz assim, muito se falou sobre o Sínodo da Amazônia. Como o senhor se sentiu participando desse momento histórico da Igreja? Para mim, particularmente, foi uma alegria muito grande, uma missão também que me foi dada, me foi pedida, né? Porque eu não só cheguei no Sínodo assim naquele dia 6, na verdade houve todo um processo de preparação para isto, do qual eu participei, né? Desde os primeiros momentos e contribuindo para a elaboração do chamado Instrumento Laboris. Participei, né, de todo esse processo dos encontros preparatórios para o Sínodo e finalmente fui convidado como perito, né, assim se chama a minha qualificação, para participar. É bom lembrar que o Sínodo ele tem personagens assim, muito importantes, como os chamados padres sinodais, que normalmente são bispos, são chamados, convidados pelo Santo Padre para participarem do Sínodo. O Sínodo é uma reunião, uma assembleia de bispos representativa do episcopado, às vezes no nível universal ou em âmbito continental, e o Sínodo da Amazônia foi um sínodo especial para uma região de toda a Igreja. É inédito isso, pela primeira vez realmente aconteceu, né? E a minha tarefa era assim, um pouco ficar por trás dos bastidores para ajudar naquilo que fosse necessário e, sobretudo, na elaboração do texto final do Sínodo, que saiu exatamente no dia 26, né, deste mês. Agora a imprensa, naturalmente, né, toda se criou assim uma discussão em vários temas, várias polêmicas, né? Agora, quais foram assim os momentos mais conflitantes com a realidade que nós vivemos, digamos assim, lá dentro, né? Quais foram assim, os momentos que mais se discutiu, que teve assim, um aparato maior? Antes de falar do ambiente interno do Sínodo, é bom a gente lembrar um pouco aquilo que aconteceu antes do Sínodo. Sim. Mas houve realmente um clima muito tenso de certas questões que levantavam, né, a respeito do Sínodo, que, né, muitas especulações em nível, por exemplo, teológico, disciplinar, litúrgico, né, toda essa questão envolvendo também a situação da Amazônia, porque o tema do Sínodo, Novos Caminhos para a Igreja, portanto uma questão da vida e da missão da Igreja aqui, novos caminhos para uma ecologia integral, diz respeito a toda essa realidade que nós, como amazônidas, vivemos, que não é de hoje, não é uma coisa tratada
hoje nos documentos da igreja. A gente sabe que a doutrina social da igreja fala disso, as encíclicas sociais, o próprio catecismo e tantas outras, né? A teologia, ela trata disso desde muito tempo, né? Desde até a patrística, se a gente quiser, né? Essas questões relacionadas à criação, meio ambiente. Então se criou realmente um clima quase de tensão, né? Que, graças a Deus, não foi para dentro do sínodo, da aula sinodal, como a gente chama lá, né? Do ambiente que a Assembleia se desenvolveu. Pelo contrário, dentro do ambiente sinodal, da Assembleia, o clima foi de uma comunhão muito grande. Apesar das tensões, digamos, né, dos temas tratados, temas assim meio candentes, né, para a realidade da igreja hoje, mas o clima era de escuta, né, uma das coisas importantes do sínodo, a escuta, todos estavam ali dispostos a escutar o que o outro dizia, graças a Deus, né, não há a metodologia do sínodo, ela não propõe tensões, não propõe conflitos, bate-bocas, todos estão ali sentados, os cardeais, os bispos, os auditores, os peritos, enfim, todo mundo, até os meios de comunicação do Vaticano estavam lá, mas todos escutavam. Você imagina, a primeira parte do sínodo foi de escuta mesmo, né? Cada um que queria falar, falava 4 minutos apenas, né? Importante isso. Ninguém ia ali para fazer palestra, para defender ideias, para defender posicionamentos ideológicos ou políticos. Era, na verdade, uma realidade da igreja que estava ali sendo tratada. Então, essa questão do respeito, né, de escutar, foi muito importante. Os cardeais, por exemplo, da Cúria Romana, estavam quase todos ali, os grandes nomes, né, do governo da igreja hoje, o secretário de Estado, lá o bispo, o cardeal que é responsável pela congregação da doutrina da fé, você imagina, né, essas figuras assim, exponentes da igreja, escutando os outros bispos daqui da Amazônia, do mundo inteiro, né? Tinha bispo da Índia, bispo da África, bispo dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, e os nossos aqui, né, da América Latina, e de modo particular os bispos daqui da Pan-Amazônia. Dos 184, assim chamados padres sinodais, 105 eram daqui da Pan-Amazônia, a maior parte era evidentemente do Brasil, né, 58 bispos daqui da Amazônia brasileira, e uma coisa muito importante deste sínodo, da participação das mulheres. Dos 184 padres sinodais, 38 eram mulheres. Elas se autodenominaram de madres sinodais, né? Isso é uma ousadia um pouco assim grande para essa realidade da igreja. E dentre essas mulheres havia indígenas, mulheres indígenas, como havia também homens indígenas, que eram chamados auditores. Todo esse pessoal podia falar, e pôde falar e falou, né, a respeito da sua realidade, da sua vida, dos seus povos, das suas tradições, dentro dos 4 minutinhos lá, e todo mundo escutava, né? A metodologia do sínodo é fantástica nesse sentido. Foram mais de 180 exposições, você imagina, né? Mais de 180 exposições, porque se repetiram ali ao longo dos 3, 4 primeiros dias. Num outro momento, aí também com muito respeito, muita escuta, nós fomos para os círculos menores, assim chamados. São pequenos grupos, eram 12 grupos, divididos ali por língua, né? Português, espanhol, inglês, francês, italiano. E esses padres sinodais, bispos e auditores, discutiram grandes problemas que foram tratados no primeiro momento. Então, só dali, todo o desenvolvimento desse processo, é que saíram as proposições para se elaborar o documento final, né? Aquilo que seria o documento final. Aí entrou a nossa parte, digamos assim, né? Para você ter uma ideia, Padre Falcão e os telespectadores, foram 810 modos, ou seja, 810 propostas de elaboração, né, de proposições para elaboração do texto, ou emendas daquilo que foi o documento do instrumento Labores, né, como a gente chama, que foi elaborado antes do sínodo. Então, um grande trabalho de todo mundo, né, um envolvimento muito grande, e que, de fato, aquelas tensões que, né, se falava que ia haver dentro do sínodo, isso realmente não existiu. Pelo contrário, era um ambiente interno, né, muita fraternidade, muito espírito orante, e outro era um ambiente, às vezes, externo, né, onde, às vezes, as opiniões,
enfim, as elucubrações a respeito do que estava acontecendo lá dentro se evidenciava e não tinha absolutamente nada daquilo que se falava. Muito bem. Monsenhor, nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco nós vamos continuar aqui conversando com o Monsenhor Cid, né, sobre os resultados. O que nós podemos esperar do Sínodo da Amazônia para uma prática de evangelização, né? Mas antes de ir para o intervalo, vamos agradecer aqui a presença dos nossos patrocinadores do nosso programa, o Hospital Santa Clara, onde apresenta consultas especializadas com preço justo e acessível para você e para a sua família. Entre os exames, ultrassonografia, mastologia, cardiologia, clínica médica e entre outros. Fica na 25 de setembro, entre Angostura e Barão do Triunfo. E o telefone para contato 3226-0566. E se você vai fazer a lente, dos seus óculos, exija Labótica. Esperar 15 dias para ter um óculos com lentes anti-reflexo é coisa do passado. Chegou o Duramax. Lentes mais transparentes, mais limpas, livres de gordura, fotos sem reflexos nos olhos são alguns dos benefícios do tratamento anti-reflexo. Produzido com a mais avançada tecnologia do mercado, o Duramax pode ser encontrado nas melhores óticas da nossa região. Escolha Duramax, o seu tratamento anti-reflexo. E a Veste Pará está esperando por você, já preparada para o Natal. Exatamente, acabou o Círio, vem agora o Natal. E a Veste Pará está pronta para você se vestir bem para essa grande festa, né, do Natal do Senhor, o Ano Novo, olha só. E lá você vai garantir também um bom presente para dar para o seu amigo. Você pode comprar no varejo ou no atacado, se você assim desejar fazer a sua independência financeira. A Veste Pará fica na João Alfredo, no comércio de Belém do Pará, ok? E Armazém Autosserviço, porque tem tudo para oferecer para você, da sua casa, da sua despensa, do seu escritório, da sua oficina. Olha só, não perca tempo fazendo pesquisa. É lá que você vai encontrar o melhor preço. Fica na Vileta e outra loja em Augusto Montenegro, em Coraci. E agora, 90 anos, olha só, 90 de tradição. É o Colégio do Carmo que tem uma oferta para você, para o seu filho, para um estudo digno e merecedor. Em 2020, o Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo completará 90 anos prestando serviços educacionais à comunidade de Belém, construindo o conhecimento pautado no legado de Dom Bosco, valorizando a fé cristã, as pessoas e sua dignidade, além de oferecer uma educação inovadora e de qualidade com uma excelente estrutura e diversos espaços de aprendizagem que estimulam a interação e a autonomia dos nossos alunos. Já iniciamos as matrículas para 2020. E você faça parte da nossa família salesiana. Venha ser aluno do Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo e descubra um mundo de oportunidades. Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, 90 anos de tradição. Nós vamos para o intervalo, mas aguarde aí, voltamos já já. Estamos hoje no nosso estúdio com o Monsenhor Cid, falando sobre os resultados, né, do Sínodo da Amazônia. Porque se criou tanto essa expectativa que esse documento, que serviu como base, né, para os estudos, agora vamos partir para aquilo que virá, né, que é o documento final, né, Monsenhor? O que podemos esperar do Sínodo no sentido da presença da Igreja frente aos desafios que enfrentamos, como a evangelização, que é o tema
digamos, mais importantes da vida da igreja, né? A ecologia, como está aqui, né? Para uma ecologia integral e, sobretudo, o envolvimento das culturas, os povos indígenas, as comunidades, sobretudo os ribeirinhos, né? Aquela grande discussão se haveria a possibilidade, né, do homem casado ser padre, de atender a essas comunidades. Como é que ficou, então, assim, essa situação? Então, o documento final é resultado desse longo processo, né, que começou no dia 15 de outubro de 2017, quando o Papa convocou, né, o Sínodo para a Amazônia, e se desenvolveu até dia 27. Então, no dia 27, dia 26, que 27 foi a missa, né, de encerramento, no dia 26 o texto foi votado na Assembleia Sinodal e todos os pontos do texto elaborado, né, pela equipe de peritos praticamente passou, nenhum foi rejeitado. Houve, lógico, mais, a menos para alguns, porém todos passaram. Foi uma alegria muito grande, né, de quem trabalhou durante tanto tempo para ver ali, né, a sua proposição colocada e, enfim. Este documento chamado documento final, que não é, na verdade, o documento oficial, né, o documento oficial do Sínodo é a exortação apostólica pós-sinodal que o Papa escreve, e é a responsabilidade dele, retomando alguns pontos do texto final, né, que, na verdade, é um texto provisório, que nós vamos começar aí a estudar, a ler, etc., mas aguardando a exortação final do Papa. Então, este texto ele tem 5 pontos importantes, tendo como palavra-chave, como tema básico, a palavra conversão. É importante dizer isso. Conversão é o tema do documento final do Sínodo. Então, ele é dividido em 5 conversões, digamos assim, integral, pastoral, cultural, ecológica e sinodal. Cada ponto desse, né, tem uma reflexão muito profunda sobre diversas questões. É lógico que o tempo aqui é muito curto, não dá para a gente tratar de tudo, mas o primeiro ponto, por exemplo, a conversão integral, trata mais da realidade, né, ecológica, toda essa questão do chamado grito da terra, grito dos povos, grito da Amazônia, tem a ver com o desmatamento, tem a ver com a ação, né, do ser humano sobre a floresta, sobre os rios, essa questão de poluição, né, a questão, enfim, da proteção ao ambiente, né, que é um trabalho que a igreja se propõe, né, a realizar. Inclusive surge por parte como proposta do Sínodo uma espécie de ministério, né, do agente voltado para a defesa, né, do meio ambiente. Na conversão pastoral é a conversão da igreja, a proposta realmente de uma mudança de atitudes, né, da formação dos sacerdotes, do empenho de todos nós como igreja no trabalho evangelizador, né, voltado para essa realidade não só do relacionamento da igreja com os povos indígenas, com os povos originários da Amazônia, aqueles que vivem aí, né, sobrevivem dessa experiência da relação com o meio ambiente, mas também toda a realidade do mundo da cidade, que é um dos grandes desafios da igreja, a chamada pastoral urbana, a questão da família, a questão dos jovens, toda essa questão, né, da violência que se fala. Depois a conversão cultural, se fala muito da inculturação, que foi um tema discutido antes do Sínodo, né, por causa de toda a questão das culturas indígenas, das cosmovisões indígenas, suas celebrações, sua maneira de viver a religiosidade, as suas religiões. O capítulo 4, a conversão ecológica, mostra que a ecologia integral, segundo a Laudato Si, do Papa Francisco, é o único caminho possível para que nós possamos desenvolver atitudes que levem a proteger a terra, né? A gente sabe que a Amazônia, quando ela é mexida, ela é destruída, a terra sofre, ela corre perigo. Então nós precisamos, como cristãos, defender a natureza, defender a terra. Aliás, isso é uma das questões que passou assim com muito entusiasmo, de que a terra tem direito, né? As coisas da terra têm os seus direitos. É uma questão de jurisprudência até, né? De se criar, estabelecer em nível planetário essa questão da defesa do meio ambiente, que já existe em alguns países, como o Peru, a Colômbia,
aqui no Brasil está lutando por isso. A defesa da vida, enfim, né, como um todo. Agora, uma coisa interessante, Padre Falcão, é que nesse capítulo saiu uma questão que foi muito discutida depois até pelos meios, né, que é o chamado pecado ecológico, né, uma espécie de novidade, né, dessa questão moral, ética, né, e aí as pessoas dizem, olha, precisa elaborar ou relaborar, ou melhorar um pouco a compreensão dos 10 mandamentos, do sacramento da penitência, porque o pecado ecológico é isso, né? É ação ou omissão contra Deus, contra o ambiente, contra a vida que está também nas coisas. Seria rever uma catequese, né, própria, digamos assim. Na verdade, isso já existe, né? Desde dos Gênesis, praticamente esse pecado, não com esse nome, já existe. É a questão de talvez atualizar a linguagem, né, para o nosso tempo. E o 5º capítulo trata de novos caminhos da conversão sinodal, que é uma das grandes expressões do pontificado do Papa Francisco, né? Ele quer uma igreja toda sinodal e ele trabalha para isso, sinodalidade, ministerialidade, o papel ativo dos leigos, da vida consagrada e nesse meio, sobretudo, o papel da mulher, né? E aí é que surge, então, essa questão, essa proposição muito debatida dentro da Assembleia, de ministérios para as mulheres, né? De uma participação, de um envolvimento maior das mulheres na igreja. Por quê? Porque, na verdade, se nós vamos olhar a igreja hoje, a maior participação em todos os níveis, em todos os âmbitos da vida eclesial, né, é da mulher. Então, ela tem uma participação que precisa ser reconhecida, e aí surgiu, então, essa proposta, né, de se criar o diaconato permanente para as mulheres. E o documento, ele coloca isso na mão do Papa, que vai criar uma comissão para trabalhar, né, essa questão, aguardar os resultados do estudo realizado por essa comissão. E ali também veio durante toda a preparação para o sínodo, no instrumento Labores e durante a Assembleia, foi tratada essa questão das comunidades sem Eucaristia. Tem comunidade na Amazônia que passa 2, 3 anos sem a Eucaristia, sem o sacramento da penitência, sem a unção dos enfermos, que são sacramentos atribuídos ao ministério sacerdotal, presbiteral ou episcopal. O diácono não pode fazer isso. Então, você imagina lá, né, digamos assim, no âmbito da fé, né, do cristão, no âmbito do trabalho da igreja, pessoas que vivem sem Eucaristia durante tanto tempo. E aí foi pedido que se fosse estudado a possibilidade de se estabelecer o sacerdócio para homens casados que tenham família, que tenham uma certa segurança, né, da sua vida, da comunidade, do local, para ali ele exercer o ministério sacerdotal como um presbítero ordenado, casado, né? Então isso também vai ser uma tarefa do Papa, né, estudar lá com a Santa Sé essa questão. E tem uma outra coisa que é a criação de um rito amazônico, um rito específico para essas realidades mais distantes, por exemplo, para o mundo indígena, para o mundo dos afrodescendentes, com seus símbolos, com suas línguas. Isso também ficou lá para a Santa Sé estudar, né? Enfim, você vê que há coisas que a gente não estava acostumado a ouvir, né? E de repente isso surge como apelos que vêm de uma caminhada que foi feita ao longo desses últimos anos aqui na Amazônia e que pede da igreja uma posição, né? E eu quero acreditar que o Papa irá, com certeza, com muito carinho. Aliás, o Papa esteve presente durante todo o sínodo. Uma coisa muito bonita, ver ali o Papa andando no meio da gente, tomando café, conversando, ouvindo as pessoas, né? É uma coisa que emocionou a todo mundo. Você imagina a gente que vai daqui distante, né? Só vê o Papa de longe e ali conversar com ele como se conversa com um amigo, com um pai, né? Foi muito expressiva essa presença do Papa no sínodo e as palavras que ele dirigiu no encerramento, na missa inaugural, na missa final, foram palavras assim de quem tem o coração na Amazônia, né, como o Papa Francisco. Monsenhor, muito obrigado pela presença, né? Acredito que depois da sua chegada, nosso programa vai ser, né, inédito no primeiro momento da sua avaliação, do resultado de tudo aquilo que aconteceu lá, né? Então, muito obrigado e vamos esperar que o Espírito Santo guie o nosso Papa, como sempre, né?
para que venha aí essa exortação apostólica para uma boa ação da igreja na Amazônia. Tá bom? Ok, obrigado também. Obrigado, monsenhor. E obrigado também pela sua audiência. E vamos aqui agradecer aos nossos patrocinadores, o Hospital Santa Clara, onde tem consultas especializadas com preço justo e acessível para você e para a sua família. Fica na 25 de setembro, entre Angostura e Barão do Triunfo. Telefone 3226-0566. Se você vai fazer a lente do seu óculos, exija Labótica. Os usuários de lentes multifocais querem conforto e com a Vision Max, a lente da Labo Óptica com tecnologia Freeform, isso é possível. Elas proporcionam uma melhor adaptação, eliminando o desconforto e as aberrações laterais. O corte preciso amplia, suaviza e deixa o campo de visão mais nítido. As lentes são personalizadas e permitem liberdade na criação do design. A Vision Max é um conceito inovador no modo de fazer lentes multifocais. E a Veste Pará fica na João Alfredo, no comércio, certo? Está esperando por você agora já para as festas do Natal, o Ano Novo. Se você deseja comprar no varejo ou no atacado, tá certo? É lá o endereço certo, a Veste Pará. E também o Armazém Autosserviço, que fica na Vileta, aqui no bairro do Marco, e em Coraci, na Augusto Montenegro. Lá não precisa você fazer pesquisa em outro lugar, porque lá certamente você vai encontrar o melhor preço. E agora, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, Belém, está completando 90 anos, tem tudo de bom para o seu filho. Veja bem. Em 2020, o Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo completará 90 anos prestando serviços educacionais à comunidade de Belém, construindo o conhecimento pautado no legado de Dom Bosco, valorizando a fé cristã, as pessoas e sua dignidade, além de oferecer uma educação inovadora e de qualidade com uma excelente estrutura e diversos espaços de aprendizagem que estimulam a interação e a autonomia dos nossos alunos. Já iniciamos as matrículas para 2020. E você faça parte da nossa família salesiana. Venha ser aluno do Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo e descubra um mundo de oportunidades. Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, 90 anos de tradição. Que Deus lhe conceda, uma semana abençoada, certo? Hoje, dia de Todos os Santos, é a nossa caminhada para a santidade. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo. Tchau, tchau.